Graças, paz, povo abençoados. Amém? Bendito seja o Deus eterno, santo, todo-poderoso, criador, sustentador de todas as coisas e soberano sobre o bem e sobre o mal. O Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta, o Todo-Poderoso, Soberano, é o Deus desconhecido para alguns, ou para uma boa parte dos cristãos. Por que eu digo desconhecido? Porque falamos muito da soberania de Deus, Deus Todo-Poderoso, né? Dizemos que Deus é todo-poderoso, que Deus é o Criador de todas as coisas, mas em alguns segmentos religiosos ou no entendimento de alguns crentes cristãos, seja ele de qualquer segmento religioso, ou na religião evangélica, ou na religião católica, testemunho, qualquer uma, e também eu vou descobrindo, né, a gente vai dando estudo e a gente vai vendo que também dentro do segmento dos irmãos da graça há muita falta de entendimento, de conhecimento do Deus soberano. Prega-se, fala-se, ensina-se, mas não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. Dizer que Deus é soberano porque criou os céus e a terra é um Deus desconhecido. Dizer que Deus é soberano porque Ele governa todas as coisas ainda não está. Mas afirmar, dizer, segundo as Escrituras, segundo o que diz a Bíblia, que Deus é soberano porque Ele criou, Ele sustenta, Ele governa e Ele detém todo o poder, tanto do bem como do mal. Aí sim, você conhece, você passou a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Beleza? Tranquilidade. Sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil. E estamos estudando sobre o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus Yahvé, aquele que criou, ele criou o bem e o mal. Isaías 45, 7. Deus criou o bem e o mal. Agora, Deus sabia, Deus é conhecedor do bem e do mal. Sim, o que ele que cria, porque ele conhece. Ninguém vai criar nada do nada sem conhecer, sem saber. Deus conhecia, sabia muito bem o que é o bem e o mal. E todas as criaturas de Deus conhecem o bem e o mal. Beleza? Tranquilidade, calma, vamos chegar lá. Então, eu quero ler aqui com você, sim, então sobre essa discussão, se o bem e o mal Deus governa, não. Então, preste atenção aqui, nessa introdução. Dizer que Deus é soberano é você reconhecer nas Escrituras que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o bem e o mal. Se o Deus que estão lhe apresentando não detém, não governa, não tem poder sobre o bem e o mal, este Deus não é soberano. Beleza? Alguns irmãos nos interpretam maldosamente ou por falta de conhecimento, diz assim, um rapaz estuprou uma criancinha, foi da vontade de Deus. Isso é uma expressão mal feita, maldosa.
É uma expressão maldosa. O rapaz, ele só pode estuprar, né, uma criança, ou uma idosa, ou uma senhora, se Deus assim permitir. Porque um Deus que, quando uma pessoa vai fazer o mal, não sabe, não conhece, vira as costas, não sonda, não é onisciente sobre aquela criatura, este Deus não é o Deus que eu estou apresentando, não. Não é o Deus que o irmão Van está apresentando segundo as Escrituras. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus Criador. Não é o seu Deus. Não. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Um Deus que não tem poder sobre a sua criatura, sobre a carne, dizer que Deus só tem, preste atenção, dizer que Deus só tem poder no mundo espiritual, ou no reino espiritual, ou no espírito homem, e não tem poder sobre a carne do homem, este Deus eu não conheço. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus da mente humana. Eu vou lhe apresentar aqui, para a gente iniciar, 2 textos, depois deste aqui, 2 textos, só vamos ler, sem polêmica, né? Sem discussão. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Respeito o seu ponto de vista, respeito o seu pensamento, respeito o seu trabalho. Todavia, eu não concordo, e nem a Bíblia, no Deus que perde para a carne. No Deus que desconhece, o Deus que eles chamam de soberano, e desconhece totalmente o poder da carne. Um Deus que tem a carne, uma carne que eles chamam de carne ativada, como toda poderosa. Um Deus que criou a carne e não conhece, não domina o poder daquilo que ele criou. Este não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus das Escrituras. Este não é o Deus da graça. Não é. O Deus da graça é o Deus que criou o homem do barro, a carne do barro, conhece aquele ali. É o Deus que, quando estava lá no jardim do Éden, ele botou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e é o mesmo Deus que disse a Adão e a Eva, quando eles desobedeceram, pecaram, ele disse: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Esse é o Deus da Bíblia, que eu estou lhes apresentando. Beleza? Então, repito, o Deus que está sendo ensinado aí, no meio da graça, que está sendo ensinado, que não tem poder sobre uma carne ativada, este Deus não é o Deus das Escrituras. Por que, irmão Vão, o senhor discorda disso? Presta atenção, vamos ler logo aqui, vamos ler aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, NBV. Mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Amém. Beleza? Tranquilo? Só eu quero que você desperte para isso aqui, ó. Em força e espiritual, cresçam. Parou aí? Não! Cresçam também no conhecimento. Conheçam, cresçam no conhecimento. Cresçam no conhecimento melhor. Melhore o seu conhecimento. Melhore os seus conhecimentos. E onde nós buscamos, aonde é a nossa discussão? Aonde está o conhecimento? Nas Escrituras. Beleza? Tranquilidade? Então devemos conhecer, sim. Agora, Pedro estava antes de 70. Preste atenção. A salvação, né, os eleitos estavam também depois de 70 e até os dias de hoje. Esse texto aqui serve para você? Sim ou não? Se não serve, beleza, tranquilo, fica quieto. Basta você crer na tua salvação e espera, né, a tua partida para morar no reino eterno. Mas,
se você entende como eu entendo, que devemos crescer no conhecimento, e isto aqui Pedro fala, a ele seja dado glória, tanto agora, no tempo de Pedro, como eternamente, em toda a eternidade, aos nossos dias e todos os séculos para frente. Tranquilo? Você entende assim? Amém. Então, estamos juntos. Então, você quer aprender? Nós estamos estudando sobre decretos ou planos de Deus e predestinação dentro do plano soberano, eterno e perfeito do Deus que tem poder sobre o bem e sobre o mal. Então, vamos lá aqui, vamos aqui. Sim, agora eu vou usar dois textos, né? Alguns pregadores da graça, meus irmãos em Cristo da graça, né? Sem distinção nenhuma, todos nós somos um em Cristo, somos irmãos em Cristo. Disse assim: como é que pode os pregadores, meus irmãos da graça, dizer que Deus manda matar? Ninguém disse isso, não. Deus não mandou ninguém matar, né? Esta é uma ação do decreto de Deus que já está no homem. O mal do homem já foi decretado antes da fundação do mundo. Você vai ver isto, meu amado. A questão é que esse entendimento não chegou a você ainda, mas vai chegar. Então, dizer que Deus manda matar, dizer que a morte vem de Deus, dizer que como é que pode um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus da graça, um Deus que salva, né? Um Deus que morreu por nós, mandou matar. Preste atenção nesses dois textos. Vamos lá. Vamos aqui para... Ele usou Êxodo na lei. Aqui, ó. Vamos aqui para a lei. Veja se o Deus que disse isso aqui é o mesmo. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13. Preste atenção aqui. Olha só. Quem está falando aqui é Deus. Deus falando e Moisés escrevendo. Ou Moisés, ou o autor de Moisés, ou alguém que escreveu, ou qualquer outra pessoa que no tempo aqui, né, do Êxodo, do Egito, na saída, escreveu isso aqui. Alguém escreveu isso aqui se referindo a Yahvé, ao Eterno. Não mate. Ou na sua tradução, não matará. Preste atenção, quem está dizendo é Deus. Aí diz, está vendo? Herege, me chamando de herege, de doutrina de demônios, de doutrina de homem, que eu sou um irresponsável, um incapaz, né? Que eu estou ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, não está falando, e uma série de outras palavras, né? Dizendo que eu estou fora, né, da verdade, que eu não estou pregando a verdade. Cuidado com esses pregadores, cuidado com aquele que diz que Deus é o autor do bem e do mal. Cuidado! Preste atenção. Por não ler ou correlacionar alguns textos, né, ou não querer aceitar, se atropelam. Você que disse que Deus é santo e não é autor do mal, que Deus não criou o mal, presta atenção nisto aqui. Perceba se é o mesmo Deus. Eu só quero que você tire esta dúvida. Se é o mesmo Deus de Êxodo 20, 13, não mate, não matarás, se é o mesmo. Vamos aqui agora. Preste atenção. Olha, não se escandalize. Mas aqui, sim, ainda diz assim, é um texto fora do contexto, ali é outra história. Eu estou falando da ação. Não estou aqui textualizando, texto fora do contexto, um texto isolado. Não, estou falando a ação do ser Deus, a ação do personagem Deus, a ação do Deus Santo, a ação do Eterno, do Elohim, do Adonai, do El Shaddai. É esse Deus que eu estou me referindo aqui. Não é ele? Não foi ele que disse? Aquele foi o Eterno? Não mate. Deus disse não mate. Deus mandou Moisés escrever na lei e disse, olha, é proibido quem matar com a espada morrerá. Não é assim?
Tá vendo aí, irmão? Não creia lá, não assista ao canal do irmão Van, lá de Cabedelo, porque é uma heresia. Porque Deus disse, aquele que mata com a espada morrerá. Deus é justo, Deus é santo, Deus não manda ninguém matar. Não matarás, uma ordenança da lei, Deus dizendo aos homens, aos judeus de Israel, não mato. Agora, vamos para cá. 1 Samuel, presta atenção aqui. 1 Samuel, capítulo 2, presta bem atenção aqui agora, versículo de número 25. Não estranhe não, o seu Deus não. Esse é o Deus da Bíblia. Irmão, Deus não precisa de advogados para defendê-lo. Deus não precisa de mágicos, de homens mágicos, para esconder aquilo que Deus, na sua soberania, pode fazer. Deus não precisa de magia, de homens para ocultar, né, a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou, daquilo que Deus é capaz de fazer, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus determinou, dos planos eternos, santos e perfeitos de Deus. Deus não precisa que você o defenda e nem esconda as atitudes que estão estampadas na Bíblia. O que eu apresento aqui é o que você não tem coragem. Ah, irmão, se eu falar assim, eu não vou ganhar inscrito. Ah, irmão Van, se eu falar assim, eu vou perder inscrito. Problema seu, meu irmão. É porque você não tem, ou não chegou, ou você não tem coragem de falar o que a Bíblia fala, de dizer o que a Bíblia diz, de dizer, olha Deus, o Senhor fez, o Senhor deixou escrito, então eu vou anunciar aos meus irmãos que tu, Senhor, é soberano, porque só o Senhor pode fazer e pode evitar. Só Deus, pertence a Deus o fazer, o não fazer, o executar ou o efetuar e o evitar. Só pertence a Deus, meu irmão. Carne ativada não tem chance nenhum. Não existe carne ativada vezes soberania de Deus. Deus, a carne ativada não pode agir sem a vontade permissiva ou soberana do Deus Yahvé. Agora preste atenção aqui. Lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, Deus diz, não matarás. Olha aí, irmão, Deus disse que não deve matar, ninguém deve matar, o irmão Vão é um herege, porque Deus é santo, porque é um versículo isolado. A ação de Deus, o caráter de Deus, a virtude de Deus, o poder pertence a Deus, Ele faz como Ele quer sobre as suas criaturas. Até mesmo isso aqui, ó, olha para cá agora, preste atenção. Quando um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, isso aqui, Eli estava dando conselhos, presta atenção. Eli, o sacerdote, estava dando conselho. Aquele quando Ana foi lá e disse, olha, meu Senhor, eu tenho um mal, e este mal veio de Deus, e que Deus possa ouvir a minha oração. Né? Ana sabia disso, assim como Jó sabia disso, Isaías sabia disso, Moisés sabia que o mal vinha de Deus. Presta atenção. Então, Eli estava dando conselho aos seus 2 filhos. Se você voltar um pouquinho, você vai entender. Então, estes filhos, eles não aceitavam. Ah, mas eram filhos de Belial. Ah, mas eram filhos do mal. Ah, mas eram desobedientes. Por que eles não obedeceram a seu pai? Por que esses 2 homens, esses 2 filhos de Eli, o sacerdote, que estava conversando com seus filhos, aconselhando, e por que eles não se dobravam, não reconheceram, não aceitavam o conselho do seu pai? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor,
quem intercederá por ele. Beleza? Agora, porém, seus filhos não deram atenção ao que ele lhes dizia, atenção ao pai. Mas por quê? Porque o coração dele era ruim, porque ele era mau, porque ele era ímpio, porque era filho de Belial? Não, isso são desculpas. Agora, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque, olha a pergunta, porque seus filhos não deram atenção ao que ele lhe dizia, ao pai. A resposta, porque o Senhor Jeová, Elohim, Adonai, El Shaddai, o Eterno, o Espírito, já tinha decidido matá-los. Pode isso, Arnaldo? Eu pergunto a você, daí o pregador da graça, né? Pode isso, Arnaldo? Deus querer matar alguém? Não! E lá em Êxodo capítulo 20, vamos voltar para Êxodo, presta atenção. Deus, Yahvé, Jeová, Adonai, Elohim, o Todo-Poderoso, o Santo, o Justo, o Deus de amor, o Deus da graça que nos salvou em Cristo Jesus. É esse aqui, ó, ou é outro? Aqui é outro. O Senhor já tinha decidido que ia matá-los. Quem ia matá-los era Deus, era o próprio Deus. Aí você vem para Êxodo, capítulo de número 20, versículo 13. Pode isso, meu irmão? Não mate. E Deus disse lá, já tinha prometido, Deus já tinha executado a ação de matar os dois filhos de Eli. Você vem, presta atenção, lei, ordenança da lei, não mate. Aí você vem para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Aqui no finalzinho, ó. Os filhos não deram atenção ao seu pai, né, que estava falando, doutrinando ele, orientando ele, aconselhando. Eles não deram atenção. Por que eles não deram atenção? Porque disso aqui, ó, Deus não permitiu que eles ouvissem. Deus não permitiu que eles dessem atenção. Deus não permitiu que eles não obedecessem a seu pai. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque o Senhor já tinha decidido, Deus já tinha decidido matá-los. Cuidado, para quando você afirmar uma coisa, chamar alguém de herege, você tem que ter base bíblica. Você tem que examinar os pormenores, os outros textos, os outros contextos. Ai, mamãe, disse aqui. Você vai arrodear, você não tem como tirar esse finalzinho aqui, a não ser que você não leia nunca isso para ninguém. Não esconda. Deus não quer que você esconda isso aqui não, meu amado. Deus não precisa de você para esconder isso aqui não. Deus não mandou ninguém esconder que Deus ia matar alguém. Então não precisa disso não. Deus não precisa do homem, da criatura, para esconder o que Deus fez. Deus não esconde pecado de ninguém. Isto aqui é pecado de Deus? Não. Isto chama-se soberania. É um Deus que tem poder, que controla, que sabe o que está fazendo. Agora, muitas vezes, alguns pregadores não sabem o que estão dizendo. Não, meu irmão, o Deus é santo, o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus que disse para Moisés, diga meu povo que não mate, aquele que ferir com a espada morrerá. Jesus disse ao soldado má, por que fizeste isto na orelha do soldado? Não, Jesus não mandou matar. Jesus é santo, mas Deus disse aqui, meu amado, você pode dizer o que você quiser, é um versículo isolado, é um texto fora de contexto. Eu estou falando da ação de Deus, a ação. Poderia ser só um versículo da Bíblia. Eu tenho centenas de versículos da ação de Deus, que Deus se ira. Irmão, você sabe o que é uma ira de Deus? Ira de Deus não é santidade, não. É o oposto. Não é paz, não. Deus é paz, mas Deus também se ira. Você não conhece esse Deus? Vai conhecer. E esse é o Deus que eu tenho prazer de servir. Aqui, ó. Atenção ao que ele lhe dizia. Por quê? O Senhor, a tradução que você for aqui, meu irmão,
Ah, mas é porque essa tradução ele usa para enganar a gente. Fiel. O Senhor os queria matar. O Senhor Jeová os queria matar. E matou, e eles morreram. Vamos para outra versão? Não, irmão, o senhor só fica nessa versão aí. King James atualizada. Já havia resolvido destruí-los. Quem? Aqui, ó. O seu pai. Pois, aqui, não quiseram dar atenção a seu pai. Não foi porque eles quiseram, não. Não foi porque a carne dele disse, eu não vou me dobrar ao conselho. Não. Porque Deus não permitiu. Deus não quis que ele desse ouvido. Deus não quis que ele obedecesse a seu pai. Por quê? Porque Deus já tinha um plano traçado sobre a vida desses homens. E qual foi o plano de Deus? Abençoá-los? Prosperar? Não, matá-los. Aqui, ó. Entretanto, já havia resolvido Deus, o Senhor, aqui, ó, o Senhor dos exércitos, já havia resolvido destruí-los. Outra tradução. Vamos para outra tradução viva. A viva, aqui, ó. Aqui, ó, ele dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. Outra aqui, ó, internacional, que é muito usada também. Aqui, ó, pai, pois o Senhor queria matá-los. Ave Maria, vai para Testemunho de Jeová, versão transformadora. Aqui, ó, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Pode isso, Arnaldo? Você que me chamou de herege, doutrina de demônios, que está aqui uma ação de Deus, versículo que eu estou dizendo. Aí usou lá, Êxodo 20, 13, aqui na lei, irmão, o irmão é cego, o irmão vã, o irmão não enxerga, o irmão não lê isso aqui que está na lei. Deus disse, não matarás. E aqui Deus disse, eu vou matá-lo. Vá discutir com Deus. Vá dizer que Deus está errado, que Deus não é santo, que Deus não é poderoso, que Deus não é justo. Diga a Deus. Beleza? Tranquilidade aí, meu irmão, só para a gente decorrer aqui neste assunto. Certo? Então, os planos de Deus. Agora vamos voltar para cá. Você entendeu aqui? Deus queria matar aqui esse cidadão e eles morreram. Deus matou mesmo. Só que Deus não mata com espada. Deus traça o plano dele e o camarada vai e cai na arapuca. Por exemplo, quando que Deus quis matar os egípcios, né? Faraó e o seu exército lá de Faraó. Como é que Deus queria matar? Deus matou eles. Como foi que Deus fez? Armou o quê? Deus armou uma cilada para... Ai, irmão, Deus armou cilada, Deus armou arapuca, o Senhor está blasfemando. Deus queria matá-los. Esse é o soberano. Então, quando Deus... Você não conhece, meu irmão, não pode falar. Se você desconhece o seu Deus, que é soberano, fica quieto. Estuda mais um pouquinho, né? Faça como Pedro disse. Cresça um pouquinho mais no conhecimento. Examina melhor a Bíblia que tu tem em tuas mãos, né? Cadê a minha? A minha está ali. Então, examina melhor, meu irmão. Não coloca assim, não espalha logo assim aquilo que tu não conhece, não. Vai devagar, certo? Então, dizer que Deus não tem poder sobre uma carne ativada, lê isso aqui. Então, Deus, quando quis matar o faraó e o seu exército, Deus armou um plano, uma arapuca para eles. Como assim, irmão Van? Arapuca? Eu estou estranhando. Deus disse, Moisés, vai lá para frente do mar e espera lá, que eles vão chegar lá no laçozinho certinho, que eles vão... Deixa comigo, mas Senhor, como é? Vai. E Moisés obedeceu, claro. O coração do homem, né, está em obediência a Deus. E o coração de Faraó estava em total obediência ao Senhor Jeová. A este aqui, ó. Aí, o que acontece? Faraó foi, né, para onde? Lá para perto do Egito, do povo de Israel, de frente ao mar. Aí Moisés disse, e agora, Senhor? Disse, vai ver o livramento, nunca mais vocês vão ver. Quem disse foi Deus, nunca mais vocês verão este homem e nem este exército dele. Entra no mar, Deus abriu o mar, chamou o vento tem que obedecer. O vento obedeceu, abriu as duas bandas do mar e o povo de Israel começou a atravessar. Aí Deus agora vai, endurece o coração do faraó, disse, entra aí. Faraó entrou com o seu exército, embora matá-los lá dentro do mar. E quando ele entrou, aí Deus, depois que o povo já estava em segurança,
segurança, Deus deu ordem a Moisés, Moisés manda o mar se fechar de novo, Deus ordena ao mar que feche as duas bandas, e Deus matou o faraó, o seu exército, e as campadas, né, dos egípcios que estavam lá. Você não vai acreditar nisto, não é verdade? Você não acredita porque está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Se você estudar, meu irmão, um pouquinho só, sair dessa sua mente raquítica, pobre, curta, pequena de conhecimento, se você se debruçar melhor, você vai ver que quem mais tirou vidas na face da terra foi o soberano todo-poderoso. Irmão, não fale isso, isso é uma blasfêmia, irmão. Estuda, meu irmão. Pesquisa. Deus não precisa de você para esconder nada dele. O que ele fez, eu vou matá-lo. Mas Moisés, tu faz o seguinte, Samuel, profeta, quem escreveu isso aqui? Faz o seguinte, eu vou falar no teu ouvido baixinho para ninguém escutar. Eu sou soberano. Eu vou matar os filhos de Eli. Mas tu não escreve não. Porque tem alguns irmãos lá, menino, criança, raquítico, vão se escandalizar. Não vão acreditar, vão se escandalizar. E para que eles não se escandalizem, não escreve não. Deus não precisa desse tipo de ação, de covardia. Não, Deus é soberano, meu irmão. Escreve aí e diga lá que os filhos de Eli, eu vou matá-lo, vou persegui-lo ele até matá-los, ele, até tirar a vida dele. É assim ou não é? Ah, irmão, é? E é? Agora você vai ver uma sequência de versículos, de textos, que fala da soberania de Deus, que Deus, ele tem poder sobre a carne ativada. Oh, não, meu irmão, o senhor não pode dizer isso não, porque a carne ativada é toda poderosa. Para você. Está vendo como você não crê na soberania total de Deus? Que Deus é um ser soberano, porque existe algo que também topa com Deus. Existe algo para os irmãos da graça, a este canal aqui não. Mas aos irmãos da graça, uma boa parte acreditam, por intermédio de seus pregadores, que a carne do homem foi ativada para lutar com Deus. É o Satanás, né? Para desafiar Deus, para não obedecer a Deus. A carne ativada, segundo alguns irmãos da graça, não obedece à vontade sobre Todo-Poderoso. Aqui, ó. Eles não quiseram obedecer seu pai. Por que não quiseram? Porque Deus já tinha atuado na mente dele em não obedecer. Porque Deus tinha prometido que iria decidido matá-lo. Exclua esse texto. Não fale sobre isso na graça, não. Isso é um escândalo para os irmãos da graça. Isto é uma blasfêmia para alguns irmãos. Irmão, o senhor falou uma heresia, o senhor falou uma coisa absurda. Deus não precisa, repito, Deus não precisa de você para esconder as ações de Deus. Pelo contrário, se você não fala, o outro vai falar, e você fica sem conhecimento, fica sem credibilidade. Não, é melhor falar do Deus Santinho, do Deus da Graça. É melhor. Mas não se meta naquilo que você não conhece. Não fale aquilo que você não conhece. O Deus que criou o bem e o mal, ele tem poder sobre toda a sua criação, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico, carnal. Não há carne ativada toda poderosa. A carne do homem, ela é sujeita à vontade soberana do Deus eterno. Amém? Eu queria só trazer isto a você. Eu poderia citar aqui dezenas, de textos dizendo que Deus é soberano sobre a carne do homem. Mas na sequência, eu vou falar sobre os planos, os decretos de Deus
que está muito acima do propósito humano. Próximo vídeo. Os planos de Deus estão muito, mas muito acima mesmo, né, dos propósitos do homem. Amém? Glória a Deus. Então, este canal é assim, meu irmão. Se você não crê, se você não aceita, se você não gosta de ouvir a verdade, vá para outro, continue onde tu estava. Certo? Não venha para cá dizer, falar blá blá blá, mimimi, não vem miar aqui não, vá para outro canal. Vá para qualquer outro canal que você possa ouvir somente o Deus que não comete, o Deus que não tem poder. Pronto. O Deus que não tem poder sobre a carne é ativada. Fique lá. O Deus que não tem poder sobre a vontade do homem. Fique no outro canal. Amém? Agora, se você quer crescer no conhecimento do Deus Todo-Poderoso e Soberano, fica comigo e vamos junto para a glória do Rei Eterno, que tem poder sobre todas as coisas, inclusive na vontade do homem. Deixa o like aí, deixa aquele like aí abençoado. Se inscreva no canal e vamos junto, crescendo para a glória do Cristo Eterno. Paz do Senhor. Lê aqui o restinho aqui, para você, pregador, que diz que eu prego heresia, que Deus não tem poder para isso. Deus te abençoe.